noite, jovens. Boa noite, gente. Tudo bem? Podem se assentar, tá? Vamos dar início, a mais uma palavra do culto. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar para que, eu gosto sempre de falar isso, para que o Senhor encontre aqui um coração com uma terra preparada para receber. Não só para receber, mas para atender aquilo que o Senhor vai nos pedir essa noite, amém? Então feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Deus, nós estamos na Tua presença. Pai, nós nos colocamos na Tua presença como jovens, Deus, um culto nosso para o Senhor, Deus. Então, que em nome de Jesus, o Senhor encontre aqui corações dispostos a Te ouvir, a Te obedecer, Paizinho, em nome de Jesus, que a palavra dessa noite venha cair como uma terra, como uma semente numa terra boa, Paizinho, em nome de Jesus. Eu te peço que cada pessoa que entrou aqui, Pai, saia totalmente diferente, Pai, da maneira que entrou. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, diferentes e cada dia mais parecidos com o Senhor, Paizinho, em nome de Jesus. Me usa, Deus, me usa como um vaso nas Tuas mãos e que eu seja só um instrumento, Pai, que eu seja só um instrumento, e que nada venha de mim, que tudo venha do Senhor, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vim falar sobre algo que eu nunca falei. Obrigada. Eu nunca falei sobre. Eu nunca consegui falar sobre, porque eu ainda precisava enfrentar barreiras e vencer essas barreiras. E hoje eu vim falar sobre perdão, sobre esquecer o passado, esquecer aquilo que um dia nos machucou para viver o novo de Deus. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Gênesis 45. Gênesis 45, versículo do 3 ao 8, amém? A Bíblia fala assim: E José disse aos seus irmãos: Eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Então José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazidos para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome nesse mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. E Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. E Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. E eu tomo conta do palácio dele, e eu sou governador do Egito. Bom, José, ele era filho de Jacó, e ele tinha muitos irmãos. Só que a Bíblia nos mostra, se nós formos ler a história de José, a Bíblia nos mostra que o pai fazia diferença entre ele e os seus irmãos. Para Jacó, José era o preferido. Jacó, ele dá para José uma túnica, e isso vai gerando no coração daqueles irmãos uma mágoa, uma raiva. Então, chega um dia que José, ele vai ao campo ver como seus irmãos estão a pedido de seu pai. E quando José está chegando, seus irmãos decidem matá-lo. Porém, eles acabam vendendo José a fim de ser escravo no Egito. E José não teve uma vida fácil. No Egito, ele foi preso, ele foi esquecido, ele foi acusado de coisas que ele não fez. Então eu imagino que não foi fácil para ele. Eu imagino que foi muito difícil. Porém, a Bíblia nos mostra também que José, ele decide não virar refém do passado dele, não virar refém das pessoas que um dia tinham machucado ele. Mas José, ele decide olhar para frente. Então José, ele se torna governador do Egito, e de uma maneira tão linda, ele é usado
para administrar o alimento daquela terra, para que nos 7 anos em que houvesse fome, ninguém passasse fome. Mas isso só aconteceu na vida de José porque ele teve uma decisão de perdoar. José, ele não ficou esperando os anos passarem um dia e falar assim: um dia vai surgir o sentimento de perdão no meu coração. Um dia eu vou perdoar os meus irmãos. Não, porque perdão, eu aprendi que perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é você decidir todos os dias, sem querer nada em troca, a amar aquele que um dia te derrubou, te magoou. O perdão, ele não precisa de justificativas, nem de motivações. Não. Perdão é simplesmente: eu te perdoo, Remo, eu te perdoo, João, eu te perdoo, Sara. Talvez eles nem tenham me pedido perdão, mas eu decidi perdoar, porque todos os dias o Senhor nos perdoa, simplesmente porque Ele é bom e porque Ele nos ama. E é assim que nós temos que ser, todos os dias nós temos que ter a decisão de perdoar. Sabe, muitas vezes, assim como José, nós passamos por circunstâncias na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, que muitas vezes nós não entendemos o porquê. E eu tenho certeza que José, ele, no começo, antes dele entender, porque a Bíblia fala que ele entende depois que Deus havia mandado ele lá. Mas eu creio que no começo, ele é humano, gente. Eu creio que no começo ele também não entendia o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Mas ele decide perdoar porque ele não quer se tornar refém do passado dele. Eu aprendi que perdão não mata quem não recebe perdão. Perdão não deixa mal quem não recebe. Perdão mata aquele que retém. Se a Sara me fez algo, às vezes ela nem sabe de algo que ela me fez. E eu fico com aquela mágoa no meu coração, para ela não vai mudar nada. O que vai mudar é para mim, é no meu coração. É eu que todos os dias vou sofrer com aquilo. E eu creio que hoje nós precisamos aprender um pouco com a vida de José, a como perdoar. E talvez vocês estejam olhando para mim e falando: é muito fácil você virar e falar que nós temos que perdoar, Vitória. É muito fácil você virar e falar que nós temos que, assim como José, esquecer o nosso passado, esquecer aquele que um dia nos afligiu, para viver o novo de Deus, para viver o melhor de Deus, para desfrutar o melhor de Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui. Eu entendo que a melhor maneira de se pregar é vivendo, é testemunhando da sua vida. E hoje eu queria contar um pouco sobre o meu passado. Eu queria contar um pouco sobre as coisas que me aconteceram. Eu tive uma caminhada um pouco difícil quando eu era criança. E há pouco tempo atrás eu decidi perdoar e esquecer o meu passado para viver o novo. Então, eu quero começar dizendo que eu não quero que ninguém tenha dó de mim, que ninguém depois chegue: nossa, tadinha de você, né? Por favor, gente, não façam isso. Porque eu não quero vir aqui simplesmente falar do que um dia foi difícil para mim, não. Eu quero mostrar que nós podemos sim perdoar, assim como Cristo nos perdoa todos os dias. Eu não tive um passado muito fácil. Quando eu nasci, os meus pais, eles se separaram. E a minha mãe, ela acabou vindo morar aqui em São João. E veio eu, ela, a minha irmã e o meu irmão. Porém, depois de um tempo, o meu irmão, ele voltou para São Paulo. Ele continuou morando com o meu pai. E a minha mãe, ela sempre foi meio: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E enquanto nós morávamos aqui em São João, eu pequena, ela se relacionou com um homem, casou, e a gente vivia junto. Eu, a minha mãe, o marido dela e a minha irmã. Só que quem cuidava de mim era minha irmã, porque a minha mãe, ela, como eu disse, ela vivia a vida dela, no mundo dela. Ela era ela e o mundo. Então, eu me lembro que de final de semana, a minha irmã devia ter mais ou menos uns 17 anos. E a minha mãe saía
e ninguém achava. Mas quem cuidava de mim era minha irmã. Por isso hoje eu tenho um sentimento tão grato pela vida da minha irmã e do meu cunhado, que é o Leandro, porque eu tenho eles como pais mesmo para mim. Eles sempre cuidaram de mim. Eu me lembro de algumas vezes que a minha mãe, ela discutia com a minha irmã, né? E teve um dia que houve uma certa briga lá em casa, e eu era pequenininha. E a minha irmã, ela pegou as coisas dela e foi embora. Simplesmente ela foi embora e foi morar com o Leandro. Só que ele ganhou uma encomenda junto, que era eu. Porque quem cuidava de mim mesmo era a minha irmã. E eu sempre vivia na casa dela, e eu sempre ficava com eles. A Meire, né, que é a mãe do Leandro, é minha avó, porque quem cuidava de mim também era ela. E chegou um tempo que a minha mãe, ela decidiu ir embora de São João, e ela me levou. O meu irmão, ele havia sofrido um acidente, ele morava em Campinas. E a minha mãe juntou as minhas coisas assim, simplesmente me levou embora. E quando eu morava em Campinas, o tempo que eu morava com meu irmão, eu cuidava dele, eu ajudava a dar banho nele, porque ele não conseguia se mexer. Então eu tive uma infância que não era muito uma infância, sabe? Porque mesmo criança eu tinha que ter muita responsabilidade. Eu tinha que cuidar do meu irmão, eu tinha que dar comida para ele, eu tinha que ajudar ele a tomar banho. E era muito difícil para mim, eu tinha muita raiva, porque eu olhava as crianças da escola, todo mundo cheio de brinquedo, cheio disso, cheio daquilo, e me deixava triste, sabe? Me deixava chateada. E quando o meu irmão se recuperou, depois de um tempo ele se recuperou e foi viver a vida dele. E eu continuei morando com a minha mãe lá em Campinas. E eu me lembro que a minha mãe, ela me deixava muito sozinha, porque agora não tinha mais a minha irmã, né, para cuidar de mim. A minha irmã era de maior, acho que ela já estava casada, e eu ficava sozinha. E eu me lembro de algumas vezes lá em Campinas, embora eu tive um passado muito difícil com a minha mãe, eu sempre tive o meu pai, por um outro lado, né? O meu pai, mesmo não morando comigo, ele sempre me supria, ele pagava a escola, pagava a van, pagava a cantina de escola, comprava material escolar. E eu me lembro que eu ia para a escola de van. E chegou um dia que a minha mãe saiu à noite, e sabe-se lá onde ela estava? E eu dormi sozinha, e acordei no outro dia de manhã para ir na escola. E eu estudava à tarde, então a van passava um pouco depois do almoço, e eu já tinha que ir almoçada, né, tudo bonitinho para a escola. E eu fui inventar de fazer o meu almoço, porque minha mãe não estava em casa, eu estava com fome, eu precisava comer para ir para a escola. E eu peguei a faca para cortar uma carne para mim comer, e eu cortei o meu dedo. E aí eu cortei meu dedo, fui para a escola, não fui para a escola, mas eu continuei com fome. E aí na escola que eu estudava, o meu pai, ele pagava, né, escola para mim, então era uma escola particular, e eu não podia entrar sem uniforme na escola. E aí eu fui procurar o meu uniforme, né, e sozinha lá em casa procurando, o meu uniforme, ele estava sujo. E eu tinha que lavar ele para poder ir para a escola. Só que ou eu ia com ele sujo ou eu ia com ele molhado. E aí eu peguei e eu comecei a lavar, e eu tive a brilhante ideia de passar ferro. Sabe quando a roupa tá molhada e você passa ferro? Sei lá, deu na cabeça, falei, vou passar o ferro na roupa. E a hora que eu passei o ferro, era um tecido diferente. E a hora que eu tirei o ferro, tava grudado o meu uniforme no ferro, e o ferro caiu na minha perna e me queimou. E eu lembro que aquele dia foi o dia mais frustrante. Aquele dia, eu fiquei com tanta raiva da minha mãe. Essa era a palavra, raiva. Eu tinha raiva dela porque eu virava pra mim e falava assim, ó, a minha mãe não está aqui, ela não cuida de mim. Eu posso falar que eu moro com a minha mãe, mas eu não tenho uma mãe, porque ela não cuida de mim. Esse era o sentimento que eu tinha. Eu tinha um sentimento de abandono. Eu me lembro de uma vez também, quando eu morava em Campinas, o lugar que eu morava era uma casa, e aí tinha outra casa na frente, era tudo pertinho assim, uma da outra. E estava chovendo muito forte, muito forte. Era noite e a minha mãe não estava em casa. E era noite, eu estava sozinha lá. E
começou a entrar água dentro de casa. E eu falei, vou pegar o rodo e vou começar a tirar a água, né? E aí eu comecei a tirar a água de casa, só que deu um trovão muito forte. E ficou sem força. E eu fui para minha cama e comecei a chorar, e a chamar minha mãe. E aí a vizinha da frente escutou que eu estava lá sozinha, né? E ela foi lá me chamar, me levou para casa dela, me deu comida, me deu banho e eu dormi lá. E essas foram algumas das duas coisas que aconteceram, né? Quando eu morava em Campinas e que eu me lembro também que aconteceram enquanto eu estava com a minha mãe lá em Campinas. Só que teve um dia que a minha mãe chegou e ela virou para mim e falou que a gente ia morar na praia agora. E eu sem entender nada, mais uma vez arrumei as minhas coisas e fui morar com ela na praia. E quando eu cheguei na praia, a gente alugou uma casa e fomos morar lá. Na praia, eu acho que foi quando a minha mãe simplesmente abandonou todas as responsabilidades que ela tinha como mãe. Se é que ela já tinha, né, alguma. Porque agora não era só mais de noite que eu ficava sozinha, mas era todos os dias, o dia todo. E o meu pai, ele pagava pensão para minha mãe, né? E eu me lembro que era uma briga, porque o meu pai, ele sempre foi um pouco rígido, sabe? Então, assim, ele pagava pensão, mas ele ia lá ver se tinha coisa para mim comer. Ele ia lá ver como eu estava. E sempre tinha briga. Ele sempre me perguntava como estavam as coisas. E criança, né? Criança é muito sincera. E chegou algumas vezes que ele ligava e perguntava como estava. E eu falava, pai, não tenho o que comer. E para quem foi na praia, para quem já foi na praia, sabe que não é muito bom beber água de torneira, né? Então, tem que comprar água. E uma vez eu liguei para minha avó e falei, vó, eu chamei ela de Nô. Eu falei, Nô, não tem água para mim beber, eu tô com muita sede. E a minha mãe não tá em casa. Eu não sei onde ela tá. Algumas vezes, quando não tinha o que comer, eu estudava em escola particular na praia também. Meu pai pagava para mim. E tinha cantina na escola. E o meu pai ligava na escola e falava assim, ó, deixa comer o que ela quiser, tá? E depois eu pago. Então, onde eu comia? Era na escola. Porque muitas vezes em casa não tinha o que comer. Porque tudo que meu pai mandava para minha mãe, todo o dinheiro que ele mandava para ela usava para fins errados, que não eram bons. E na praia, minha mãe, ela arrumou um namorado. E eu não gostava dele com todas as minhas forças. Gente, eu não ia com a cara dele. Ele me tocava de maneiras que eu não gostava. Ele passava a mão em mim, ele me abraçava. E eu não gostava dele. E teve um dia que ele chegou em casa e eu estava sozinha. Minha mãe não estava lá. E ele começou a me abraçar, assim. E eu estava lavando a louça. E aí eu estava lavando uma faca. E aí eu peguei e eu virei a faca assim para ele. E eu falei, se você me tocar mais uma vez, eu vou te cortar. Porque eu não gostava das intenções dele. Eu não gostava daquilo que ele fazia comigo. Eu não gostava da maneira que ele agia comigo. E eu contava para minha mãe. Só que a minha mãe sempre negligenciava. Para ela, eu não podia ver ela se relacionando com alguma pessoa. Eu não podia ver ela feliz. Eu não podia, sei lá. Isso era o que passava na cabeça dela. Então, ela nunca acreditava em mim. E isso foi me acumulando mais sentimento de raiva, de rancor mesmo, de mágoa em relação à vida da minha mãe. E isso eram pequenas gotinhas, sabe? Tão pequenas, mas que iam se juntando, até que a gente tem aquele ponto final, né? Aquela última gota. Que foi um dia que eu tinha 10 anos mais ou menos e eu morava com a minha mãe na praia ainda. E com 10 anos eu vejo o Juan, gente. Com 10 anos não existe mais brinquedo para ele. É videogame, é celular. Mas eu não, eu gostava de brincar. Só que eu não tinha brinquedos. Então eu, sei lá, pegava a panela de casa
ia fazer comidinha para as bonecas, pegava tampinha de caneta, de refrigerante, sei lá. E um dia, eu sozinha em casa, eu morava atrás de um bar, era uma casa de fundo. E eu não gostava de ficar naquela casa porque tinha muita briga no bar, sabe? E aí esse dia minha mãe saiu de casa e eu tava chorando e eu falei que eu ia brincar, né? Eu ia me distrair de alguma maneira. E eu assistia Jornal Nacional, gente. Então eu deixei ligado na TV, lá no jornal, e comecei a pegar as coisas para mim brincar. E eu abri a gaveta assim da cozinha, peguei algumas coisas que eu vi lá e fui para a sala brincar. E aí na sala tinha, sabe, mesinha de centro assim, que é mais baixinha? Então eu estava sentada na mesa e eu estava brincando. E aí eu estava assistindo o Jornal Nacional e aí, sabe quando aparece assim, ó, fulano de tal foi preso porque roubou não sei o que, sei que lá, e foi preso. E aí aparece que ele roubou, né? Ou quando aparece assim, fulano foi preso por tráfico de droga, e aí aparece aquilo que ele estava vendendo. E aí apareceu assim, fulano foi preso por tráfico de drogas, encontrado com não sei quantos quilos disso e daquilo, e mostrou. E a hora que eu olhei para a TV, aquilo que estava mostrando, todas as drogas que ele tinha roubado, eu olhei para baixo e era a mesma coisa que eu estava brincando. O que eu tinha pegado no armário da cozinha de casa para brincar era aquilo que estava mostrando na TV. E eu não era boba, gente, porque eu acho que quando uma criança, né, ela tem que assumir algumas responsabilidades na vida, como fazer sua comida para ir para a escola, ela vai se tornando um pouco mais responsável, não sei ao certo. E eu não era boba, e quando eu vi aquilo, eu fiquei, na hora, muito sem entender, né? Eu falei, mas por que isso está aqui? E eu fiquei muito chateada com a minha mãe por ter me feito passar por aquela situação. E no outro dia, minha mãe chegou em casa e eu falei para ela assim, mãe, eu quero voltar a morar em São João. E aí ela virou para mim e falou assim, nossa, mas aí a gente vai ter que ir para lá, né? Até procurar uma casa, vai demorar um tempinho. Aí eu falei, não, a gente mora com a Thalita e depois a gente arruma uma casa, né? Enfim, nós fomos morar em São João, voltamos a morar aqui em São João, né? E eu fiquei um tempo morando com a minha irmã e a minha mãe, não sei. E aí um dia minha mãe chegou lá na casa da Thalita e falou assim, eu arrumei uma casa, vamos? Eu falei, não, mãe, eu não quero mais morar com você, eu quero morar com a Thalita. E ela não entendia o porquê, e aí ela começou a jogar algumas coisas sobre a minha vida, porque o meu pai, ele pagava pensão, né? E se eu deixasse de morar com a minha mãe, ela deixaria de ter uma pensão. Então ela começou a jogar assim, não, porque se você deixar de morar comigo, eu vou passar fome, eu vou, sei lá. E começou a jogar esse monte de culpa, esse monte de fardo em cima de mim. Só que o meu pai, ele falou, não, você vai morar com a Thalita, se você quer morar com ela, você vai morar com ela. E a minha mãe foi viver a vida dela e eu nem pensava muito na minha mãe, sabe? Eu não gostava de pensar, eu não gostava de lembrar. Tudo isso que eu contei são só alguns momentos, né? Porque tiveram tantos outros, foram tantos anos. E eu lembro que eu morando com a minha irmã, eu não gostava de falar com a minha mãe, eu não gostava de ver ela. Quando ela ligava, eu, sei lá, dava todas as desculpas do mundo para não falar com ela. Até que chegou um dia que, por conta de coisas que a minha mãe plantou, as consequências chegaram. E
dia minha irmã recebeu uma ligação da minha mãe que ela tinha sido presa. E eu acho que ali foi o pior momento de todos na minha vida, porque eu me senti culpada por ela ter sido presa, né? Porque eu comecei a me lembrar de quando ela virou pra mim e falou assim: não, porque se você for morar com a sua irmã, eu não vou ter mais dinheiro. E aquilo acarretou culpa em cima de mim. E por muito tempo eu me culpei pela vida que a minha mãe levava. Por muito tempo, até pouco tempo atrás, eu vivia uma vida de culpa. Eu carregava um fardo que não era meu. E chegou um tempo da minha vida que eu achei que eu tinha perdoado a minha mãe, sabe? Claro, eu não via ela, eu não falava com ela. Pra mim tava tudo bem mesmo, tava tudo ótimo. E eu achei que eu tinha perdoado a minha mãe e tava vivendo a minha vida muito, muito bem, muito feliz. E eu comecei a escrever esse testemunho, tudo que eu tô falando hoje, eu comecei a escrever ele no final do ano passado. E chegou numa determinada parte daquilo que eu estava escrevendo e eu me frustrei, porque eu descobri que eu não tinha perdoado a minha mãe, mas que eu só estava com aquele sentimento, porque eu não estava vendo ela, eu não falava com ela, eu não via ela. E eu me frustrei e no começo dessa quarentena eu fui algumas vezes na casa da pastora e uma vez ela virou para mim e falou assim: Vitória, você não perdoou a sua mãe. E eu virei e falei: é verdade, pastora, eu não perdoei a minha mãe. E a pastora começou a ministrar na minha vida, e eu saí de lá e nada mudou. Sabe, como se a pastora tivesse perdido o tempo dela. Foi exatamente isso que aconteceu, porque eu ainda não conseguia perdoar. Eu não conseguia entender o sentimento de perdão, porque eu falava assim: um dia esse sentimento vai vir e vai dar tudo certo. E eu vou perdoar minha mãe. Eu vou deixar o meu passado para trás. E aí a pastora virou para mim e falou assim: Vitória, enquanto você não perdoar a sua mãe, você não vai desfrutar do melhor de Deus. E eu vou dar um exemplo do que é desfrutar desse melhor de Deus. Para quem não sabe, eu namoro o Gabriel, ali lindo. E ele é o melhor de Deus para mim. Só que eu fui muito ferida em um relacionamento com a minha mãe. Eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada. E a pastora falava assim pra mim: porque enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar esse fardo, você não vai conseguir desfrutar do seu relacionamento com o Gabriel. E isso é verdade, gente, porque por mais que eu tenha o melhor de Deus pra minha vida nessa área de relacionamento, que é o Gabriel, eu não conseguia me sentir amada por ele, eu não conseguia deixar ele expressar o amor dele por mim. Muitas vezes ele vinha me abraçar e eu não queria, sabe, fazer carinho, sai daqui, porque eu havia sido ferida em um relacionamento e eu não conseguia desfrutar de um relacionamento bom. E a pastora começou a falar isso pra mim e eu falei: tá bom, pastora, eu vou perdoar minha mãe, pode deixar. E guardei tudo isso numa gaveta, em 7 chaves. Até que teve um dia que eu estava aqui no culto, era um domingo, mais ou menos um mês atrás, e a pastora Lídia, ela começou a pregar sobre que Deus estaria aqui para nos justificar, mas que para isso era necessário nós decidirmos perdoar e deixar o nosso passado, deixar os nossos fardos, deixar os nossos pesos mortos. E eu me lembro que naquele culto eu estava sentada ali e eu comecei a chorar muito. E Deus começou a falar assim para mim: você precisa perdoar para ser curada e curar. Você precisa perdoar para ser curada e curar. E eu não entendi ainda o que era o perdão. E aí Deus falou assim: as jovens que precisam de você, as jovens que foram realmente abandonadas pelos seus pais, as jovens que têm frustrações, que se sentem abandonados em alguma área da sua vida. E esses jovens precisam de você. E eu virei para Deus e falei: não, eu posso perdoar, mas eu não vou falar nada. Eu não quero, Deus, eu não quero. E aí Deus continuou insistindo, eu falei assim: então tá bom, Deus, se o Senhor quer que eu fale,
Então coloca na minha vida essa semana qualquer pessoa para me falar sobre perdão e passado. Pois bem, isso no domingo, chegou na terça-feira, eu fui na casa da Iris e do nada ela começou a falar comigo sobre passado. E como ela tinha perdoado a mãe dela e contando tudo muito difícil que ela tinha passado. E eu fiquei olhando para ela e eu falava, amém, glória a Deus, Deus é lindo. E aí eu saí da casa da Iris, eu falei, Deus, eu acho que foi um engano. Coloca mais uma pessoa na minha vida para me falar sobre perdão e passado, que aí eu vou lá, eu mando uma mensagem pro Remy e falo para ele me ajudar em oração, para me dar o meu testemunho, né? Sábado, a Letícia vai em casa e ela começa a falar sobre o quê? Passado, perdão, e como ela precisava perdoar. E eu virei para ela e falei, você tá de brincadeira, né, Letícia? E aí eu contei o que tinha acontecido, aí ela pegou e falou assim, irmã, Deus está falando. E aí desde aquele dia eu comecei a orar todos os dias, e a minha oração era que, não mais, Deus, me ajuda a perdoar minha mãe, não. A minha oração era, Deus, eu decido perdoar minha mãe. Deus, eu decido perdoar minha mãe. Deus, eu decido perdoar minha mãe. E todos os dias eu orava e eu lia a história de José, em como ele havia perdoado os irmãos dele, e eu comecei a pedir para Deus mais do que... E eu comecei a falar para Deus que mais do que decidir perdoar minha mãe, eu queria entender porque eu havia passado por aquilo. Porque assim como José, no versículo 7, fala, Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. E Ele me pôs como mais alto ministro do rei, e eu tomo conta do palácio dele, e sou governador do Egito. E eu comecei a pedir para que Deus, Ele me mostrasse, sabe? Porque não era possível, né? Eu não entendia antes o porquê eu tinha passado por momentos difíceis. Então eu pedia para Deus, eu falava, Deus, por favor, me mostra por quê, sabe? Eu quero saber o porquê. Por que eu? Por que por essas situações? E aí Deus falou, mais uma vez, você precisa perdoar para curar, para ser curada e curar. E aí eu mandei uma mensagem pro rei, e falei, tio, me ajuda em oração, ora por mim. E contei o que tinha acontecido. E eu falei para ele, por mim eu não falaria. Deus sabe, por mim eu não estaria aqui hoje, eu não estaria falando. Mas, se é a vontade dele, amém. E aí o tio Remo mandou mensagem, falou, e aí, como que tá, que não sei o quê. E eu falei pra ele, tio, eu acabei de mandar um texto pra minha mãe, dizendo o quanto eu amava ela e o quanto eu perdoava ela por todos os sentimentos ruins que ela tinha me causado. Que agora eu entendia porque eu tinha passado por tudo aquilo, por coisas tão pequenas, coisas difíceis. E eu mandei um texto para minha mãe, e nesse texto eu falava, mãe, me perdoa por não ter te perdoado antes, me perdoa por não ter entendido antes, porque hoje eu entendo que perdoar alguém é sem esperar nada em troca, porque a minha mãe, ela não me pediu perdão, sabe, muitas vezes a minha mãe não aceitou. Muitas vezes a minha mãe olhava e falava, eu fui uma ótima mãe. Ela não aceitava. E eu falei, mãe, eu não sei qual é o seu sentimento, mas eu te perdoo. E eu te amo. E Deus te perdoa. Deus te ama. Um erro não vai fazer você ser menos amado ou mais amada por Deus. Então é assim que eu quero me sentir. Eu te amo, mãe. E eu te perdoo. Sabe, muitas vezes nós não entendemos porque nós passamos por situações difíceis. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas é necessário perdoar. Sabe, imagina se José tivesse se tornado refém do passado dele. Imagina se José tivesse sido refém da falta de perdão. Ele teria morrido sem ver o seu pai.
ele não teria desfrutado do melhor de Deus, porque, embora ele fosse governador do Egito, ele ainda não desfrutava do melhor de Deus, que era estar com a família dele, que era estar com seu pai. E se eu me tornasse refém do meu passado? O que seria de mim no meu relacionamento? Por muito tempo da minha vida, quem me conhece há um tempinho sabe que eu não queria ser mãe. E que eu falava, Deus me livre ser mãe. Tem tanta jovem que quer ser mãe, né? Sonha em ser mãe. Sei lá, Sara tinha o sonho de ter 10 filhos, gente. E eu falava, Deus me livre, eu não quero. Mas é porque eu me sentia tão culpada, eu me achava tão ruim, que eu falava que pra que ter um filho se for pra ser uma mãe igual eu tive? Então o que seria do meu futuro? E se jovens precisassem de mim? E se jovens precisassem de ajuda para perdoar os seus pais? Onde eu estaria? O que aconteceria? Eu decidi não me tornar refém daquilo que um dia me gerou mágoa, que me gerou dor, que me gerou muita dor, que me gerou muito trauma. Sabe, eu decidi enfrentar barreiras, eu decidi vencer gigantes, eu decidi liberar do meu barco um peso morto, um peso que estava me impedindo de caminhar, de desfrutar do melhor de Deus. Exatamente porque a falta de perdão, ela não mata quem não foi perdoado. A falta de perdão mata aquele que retém o perdão. Sabe? Ou eu ia desfrutar de um futuro bom, de promessas boas, ou eu ia viver me escondendo do passado, tentando justificar o meu passado e sendo refém do meu passado. Sabe, era um sentimento que me fazia mal. Era um sentimento que me fazia muito mal no íntimo, sabe? Eu me revoltava contra Deus. Eu era muito revoltada, gente. Vocês não têm ideia de como eram as minhas conversas com Deus. Pode apagar as luzes, por favor? Eu não conheço todos aqui. Não conheço da história de cada um. Mas eu sei que aqui hoje há cadeias que precisam ser quebradas. Eu creio que aqui hoje existem pessoas que um dia foram feridas. Talvez por sei lá, quando era pequena, os pais se separaram e isso gerou uma revolta. Ou aqui existem jovens que muitas vezes, quando pequenos, apanhavam de maneiras que nem sabiam porquê, mas seus pais só sabiam bater e isso gerou mágoa. Talvez existam aqui pessoas que tenham sido abandonadas pelos seus pais ou por algum familiar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não pode se tornar refém daquilo que um dia alguém te feriu. Perdão, entenda isso, perdão não é você dar algo bom para quem um dia te feriu. Pelo contrário, perdão é bom para você. Perdão vai libertar você. Perdão vai fazer você desfrutar. Perdão vai fazer você voar. Pense daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, se você não perdoar, se você não enfrentar essa barreira, se você não vencer esse gigante, onde você vai estar? Desfrutando de um futuro ou fugindo de um passado? Eu quero que você feche seus olhos e comece a imaginar. Eu não conheço todos aqui. Eu não conheço todo mundo aqui, mas como eu disse, eu sei que aqui hoje
Há cadeias que precisam ser quebradas. Há perdão que precisa ser liberado. Há peso morto dentro do barco que precisa ser liberado. Há pessoas aqui que precisam desfrutar do melhor de Deus, mas ainda estão fugindo de um passado. Talvez não foram seus pais que te feriram, talvez foi um amigo, uma circunstância da vida, uma situação difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você precisa liberar isso. Você precisa quebrar essa cadeia. Então, comece a pensar agora. Comece a pensar, comece a imaginar situações difíceis em que vocês ainda não liberaram perdão. Comece a lembrar de pessoas que vocês precisam perdoar, situações, momentos que vocês precisam deixar para trás. Há cadeias aqui que precisam ser quebradas essa noite. Em nome de Jesus, comece a lembrar, comece a trazer à sua memória momentos difíceis, situações difíceis. E tenha a decisão de perdoar. Ei, não fique esperando mais, porque o sentimento não vai vir. Desculpa, mas o sentimento não vai vir. É preciso decidir. O sentimento só vem quando você decide. De quem vem o sentimento? O sentimento vem de Deus. É Ele que libera sobre vocês. Lembra do louvor que nós tocamos agora? Há poder em seu nome, Jesus, para curar e libertar. E quem vai quebrar cadeias, quem vai liberar prisões, é Deus. Mas a decisão de fazer tudo isso acontecer é de vocês, é minha. Então, em nome de Jesus, eu vou te dar alguns minutinhos agora para você pensar em situações, em pessoas, em momentos da vida. Porque eu creio que todos aqui nós temos, todos aqui têm momentos que precisam ser deixados para trás, como fardos, precisam ser liberados. Então, em nome de Jesus, e peça para que Deus te dê forças para decidir perdoar. Em nome de Jesus. Ei, olha para mim. Quando você sair daqui, tem o sentimento de eu decidi perdoar. E perdoo. Se for preciso, ligue. Eu vi uma pregação e ela dizia assim: se for preciso, ligue. Se for preciso, mande mensagem. Mas decida perdoar. Decida enfrentar esse gigante, vencer ele. Decida liberar esse peso morto que está te afundando. Talvez aos seus olhos não, mas está te afundando. Hoje eu estou aqui não para vocês olharem para mim e falar: olha que belezinha, ela perdoou a mãe dela, né? Que lindo, maravilhoso. Não. Eu estou aqui para dizer que não é fácil. Não é fácil, gente. Foram tantos e tantos anos lutando contra um sentimento ruim. Foram tantos e tantos anos guardando mágoa e rancor, raiva. Mas chega um dia que a gente precisa liberar para se sentir mais leve e voar. No começo desse ano, eu não lembro se foi o pastor ou a pastora que pregou que
Quando uma mala, você está no aeroporto, você não pode carregar numa mala mais do que ela aguenta, há um peso certo. Não dá para você voar com esse peso morto te segurando para baixo. Você pode achar que você está voando. Você pode achar que você está desfrutando do melhor de Deus. Mas você não está desfrutando do melhor de Deus, porque você precisa liberar. Você precisa liberar. Não se torne refém. Ei, não se torne refém de um passado ruim. Não se torne refém de momentos difíceis. Não se torne refém de pessoas que um dia feriram vocês. Mas avance. Avance na direção daquilo que Deus quer para você. É fácil? Não, não é fácil. Não é de boa, não é tranquilo, não. Há um processo difícil a ser enfrentado. Mas é necessário. Não é importante, gente. Não é importante, é necessário, é preciso. É preciso. Em nome de Jesus, fique em pé e vamos orar. Pai, nós estamos aqui. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus. Jovens, tão pequenos, Deus. Mas mesmo pequenos, Deus, nós entendemos que há um Deus grande em nós e que luta por nós. Pai, em nome de Jesus, que haja aqui hoje pessoas que decidam quebrar correntes, que decidam vencer gigantes. Pai, em nome de Jesus, que toda a cadeia aqui construída, que toda a cadeia aqui que tem prendido, que tem aprisionado esses jovens, Deus, em nome de Jesus eu peço que eles decidam, Deus, porque é decisão. Que eles decidam quebrar essas correntes, para que em nome de Jesus o seu poder seja derramado sobre eles e eles desfrutem do melhor de Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada jovem aqui decida sair daqui hoje, Pai, com perdão, sem olhar a quem, Deus, sem olhar que circunstância, mas simplesmente decidindo perdoar tudo que um dia lhe fizeram, tudo que um dia lhe causaram, todo sentimento ruim, todo sentimento de abandono, de rejeição, todo sentimento de mágoa, Deus. Eu peço que agora, em nome de Jesus, essas correntes venham ser quebradas, essas cadeias venham ser quebradas, Deus, em nome de Jesus. E por mais que não seja fácil, Deus, nos ajude a seguir o Teu exemplo. Simplesmente o Senhor nos perdoou, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Então, em nome de Jesus, que nós possamos a partir de hoje simplesmente perdoar, porque nós servimos um Deus que perdoa, que é bom e que ama. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que nós precisamos liberar esses fardos, que nós precisamos liberar esse peso morto, que nós precisamos enfrentar e vencer barreiras, Deus.
para desfrutar do melhor e para gerar grande testemunho, para grande salvação, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Nós precisamos perdoar, sem olhar a quem. Ei, mais uma vez, perdão não é você dar algo bom para quem um dia te feriu. Não. Perdão é você se libertar. Se você não liberar, sabe, perdão é um câncer, gente. Falta de perdão é um câncer. Que se você não liberar, vai te causar muita agonia. Vai te causar muito sofrimento. E talvez até te gere morte espiritual. Ei, não se torne refém. Não se torne refém. Não deixe com que a falta de perdão te aprisione. Não deixe com que o teu passado gere cadeias em você. Você precisa liberar, você precisa perdoar. Ei, você precisa avançar. Vai ficar parado? Vai ficar parado quando você pode avançar? Ei, deixa Deus quebrar essas correntes. Decida deixar Deus quebrar essas cadeias. Ei, há poder no nome dEle. Nós vamos louvar agora. Há poder no nome dEle para quebrar correntes. Há poder no nome dEle. Então você precisa quebrar. Então você precisa deixar Ele quebrar. Você precisa perdoar.